Bom dia. Olá. A gente vai fazer uma apresentação agora falando sobre o NetFlow, né? A gente viu aí na apresentação anterior uma aplicação prática interessante do NetFlow, mas meu amigo aqui, Lourenço, ele criou aqui uma apresentação um pouco mais completa, mais detalhada, né? Com mais riquezas de detalhe sobre o que é o NetFlow, e ele vai se apresentar aqui agora, vai falar aqui um pouquinho dele, e depois eu vou simplesmente só traduzir a apresentação, tá? É uma apresentação exclusiva dele, eu estou só aqui como intérprete. Bom dia, bem-vindos ao MUM Belo Horizonte. Eu sou Lourenço Busatti, meu amigo e colega Guilherme Ramírez vai ler esta apresentação para mim. Espero que vocês aproveitem este conteúdo. Obrigado. Ok. Então, aqui está um pouquinho sobre a história dele, né? Para quem não conhece. Eu acho que bastante gente aqui já conhece ele, né? Já é a terceira vez que a gente está aqui apresentando junto. Então, rapidamente aí para quem está conhecendo ele pela primeira vez, ele tem um provedor de acesso, né? Desde 97 e em 2006 lançou a parte de provimento de acesso wireless, tá? A gente se formou junto, o trainer, em 2010 lá no treinamento que a gente fez lá na Letônia, né? E ele é membro hoje dos principais PTTs do mundo, né? Então ele é peering aí com os maiores centros de troca de tráfego do planeta Terra, né? Aqui temos o bolo de aniversário de 10 anos da Linkwave, né? Que é a parte de provedor de acesso. 10 anos de wireless, né? Bom, aqui está a cidade dele, né? Uma cidadezinha pequena ali no interior da Itália, né? E, enfim, a partir dali ele está... Espero que tome logo todo o país, né? É um lugar bem bonito, né? Aberto, totalmente diferente do nossa realidade, principalmente com relação à densidade demográfica, né? Então, a questão da wireless aí para ele é bem importante, né? Porque toda vez que a gente vai fazer um investimento, né, principalmente quando a gente está falando hoje muito de fibra, né, a densidade demográfica é um fator primordial, né, para cobrir o nosso investimento, né? Então, ele tem uma realidade um pouquinho diferente, né? Bom, então, ele se denomina aí um microtik, né, entusiasta, né? Acho que como muitos aqui, né? Mas ele ainda vai além, né? Ele fala que eu tive que, inclusive, um pouco de trabalho para traduzir o que ele escreveu, né? Eu tentei botar mais a ideia aí, né? Então, ele se diz aí um evangelista microtiano, né? Bom, esse ano ele fundou aí a Routing Wireless Academy, né? Que ele denominou aí uma ONG para training partners, né? De alta qualidade. Então, é uma ideia bem interessante que está surgindo aí, acabou de nascer, mas a ideia é bem interessante e creio que nas próximas apresentações, a gente tenha mais um pouco de detalhes sobre isso aí. Bom, ele quis dedicar essa apresentação a um amigo dele, né, que infelizmente faleceu, e ele está fazendo uma homenagem aí para ele. Então, enfim, era uma pessoa muito importante também, bem inteligente, bem, né, com muitos dotes de amizade, eles tinham muita amizade. Ele também era uma pessoa que ajudava muito ele na parte de, enfim, de conhecimento, né? Okay. Now, link the presentation. Bom, então, como a gente viu aí na apresentação anterior aí do Maia, né, a gente viu que existem várias formas de a gente visualizar esse tráfego, e o NetFlow vai ser aqui, nesse ponto, uma ferramenta muito importante, né, porque o tráfego ocorre, mas, conforme a gente está vendo aqui nessa tela, né, é uma coisa obscura, muitas das vezes. Então, a ideia, o objetivo do Traffic Flow é tornar esse fluxo mais visível, mais claro, né, para o administrador. Bom, então, claramente isso aí é uma das coisas mais importantes, né, a gente ter aí a visualização do tráfego da rede. Bom, e aí vem a pergunta: o que você sabe a respeito do seu tráfego, né? Você é simplesmente um provedor de acesso, e aí?
Por exemplo, qual que é o tráfego, o crescimento de tráfego dos seus clientes para o Netflix? Isso é informação muito importante, por exemplo, para quem quiser pedir um CDN, né? Eles exigem uma determinada quantidade de banda e seria muito interessante você pudesse acompanhar esse crescimento e determinar, pô, agora eu estou conseguindo lá chegar a esse tráfego e posso lá requisitar um CDN. Qual o AS mais importante que você deveria fazer conexão, né? Interconexão. Então, você tem aí, logicamente, chegando ao PTT, diversas possibilidades, né? Mas se você tivesse que decidir, escolher, você teria que ter, logicamente, uma base, uma informação aí sólida para tomar essa decisão. Outra pergunta que muita gente se faz, né? Creio eu. Qual é o campeão de consumo, né? Quem que é o usuário campeão de consumo? Quem que é o host campeão de consumo? Qual que é o serviço campeão de consumo, né? E a gente vai ver que com algumas poucas ferramentas dá para a gente descobrir muito mais do que a gente imaginava, tá? Bom, então, ele separou aqui mais ou menos alguns pequenos detalhes, aí, né, falando um pouco aí do NetFlow, né? Então, é um recurso bem comum nos routers, primeiramente, tá? Ele é basicamente um coletor de estatísticas de tráfego IP. Então, essas estatísticas elas são exportadas para o coletor do NetFlow, tá? Simplesmente dados, e são chamados de Flow Records, né? E este formato é baseado em modelos pré-definidos, então existem alguns templates que podem ser aplicados para delimitar ou mensurar e computar o tipo de tráfego que você quer analisar. Bom, falando do MikroTik, sim, é suportado, tá? Dentro do MikroTik a gente tem essa ferramenta aí chamada de Traffic Flow, porque o NetFlow, né, é uma nomenclatura própria da Cisco, tá? Bom, lá no MikroTik está no menu IP Traffic Flow, está disponível desde a versão 2.9. Atualmente, ele suporta aí diversas versões do NetFlow, então versão 1, 5, 9, e a atual, né, o IPFix, que está disponível numa revisão um pouco mais recente do MikroTik, que é uma variação do NetFlow, tá? É o NetFlow, só que agora parametrizado aí pela IETF e bem recente também no MikroTik. E, se você quiser entender um pouquinho mais das diferenças entre essas versões do NetFlow, tem tudo lá na Wiki, tá bem rico o conteúdo lá da Wiki para isso. Bom, como é que funciona aí, então, o processo, né? A gente tem um router, né, que faz o forward, né, o encaminhamento de tráfego da sua rede local para a internet e vice-versa. E aí, exatamente esse router, que é responsável por rotear esse tráfego, né, ele também é responsável por coletar esse fluxo e enviar para o coletor do NetFlow, que também funciona como analyzer em muitos momentos, em diversos produtos. Então, essa coleta é feita exatamente por esse router, a partir desse router que você escolhe, né, para analisar o tráfego. Bom, então, ele separou aí basicamente em dois ingredientes para ficar de uma forma bem clara da gente entender. Então, a gente primeiramente precisa do fluxo, né, e depois do coletor NetFlow e Analyzer, que é o analisador desse fluxo. Porque senão a gente só vai ter um monte de dados, né, embaralhado que não servem para muita coisa. Bom, algumas limitações referentes ao Traffic Flow. O MikroTik, por enquanto, ele não suporta a leitura de números AS de BGP, tá? Porém, é possível a gente resolver, né, na verdade, esses ASNs através de outras ferramentas. As ferramentas de leitura, de análise de tráfego, elas podem fazer essa resolução para a gente. Então, isso não é capturado diretamente pelo MikroTik, mas não é um empecilho grande assim para a gente gerar estatísticas, por exemplo, associadas ao ASN, tá? Mas, logicamente, que para ferramentas que não são tão completas, que não têm esse tipo de facilidade, seria interessante se o MikroTik pudesse fazer essa leitura direta, né? There will be some other things that we can tell you the ASN one. Okay. Ele está repetindo assim, só pediu para só reforçar que essa informação ela é resolvida através de outras ferramentas, né? Isso não é um empecilho para te gerar uma informação mais rica. E está aí na to-do, né, a list lá da MikroTik das próximas implementações. Então, esperamos ver esta implementação aí nas próximas versões.
Bom, então vamos aí para a parte técnica, né, ou parte mais, né, chatinha da história. Mas realmente é rápido, não é uma coisa tão complicada, né? Bom, então vamos falar primeiramente do protocolo de transporte, né, do pacote. Então, basicamente, esses registros são exportados através do protocolo DP, então é relativamente rápido, né? A porta padrão é a 2055, ok? Isso pode ser definido no usuário, pelo próprio usuário, na hora da gente habilitar o Traffic Flow lá no MikroTik. Então, essa porta ela pode ser alterada, caso você queira. E um ponto importante é que esses registros eles não são armazenados, né, pelo próprio router, pelo próprio MikroTik. Então, uma vez que ele é exportado, ele simplesmente não existe mais ali no equipamento. Então, do ponto de vista do administrador, isso não pode ser uma preocupação com relação ao esgotamento de HD de memória, né, do equipamento. Então, uma vez que o registro é exportado, ele é excluído. Tá? E uma coisa importante é que, logicamente, esse pacote do NetFlow, né, se ele for descartado, todo o registro inerente a ele vai ser perdido. Então, é uma conexão DP, então, se for descartado, ele vai ser perdido. Tá? E uma coisa importante é que ele não exporta o conteúdo do tráfego, né, somente estatísticas. Então, a gente não está aí criando nenhuma invasão de privacidade. Isso aí é só um gerador de estatísticas. Tá? E uma observação importante é que esse conteúdo ele não é criptografado. Então, caso você não tenha aí uma comunicação segura entre o coletor e o analisador, né, é sugerido que você crie aí uma VPN para proteger esse tráfego, né? Bom, aqui a gente tem a estrutura geral do cabeçalho do pacote do NetFlow, a partir da versão 9, né? A gente tem os templates, vários templates, e aí temos os registros de fluxos que são gerados com base nesses templates. Tá? Bom, daí a parte do cabeçalho, né, do pacote, a gente tem aí primeiramente a versão, uma sequência numérica, o registro de tempo, né, e o número de registros baseados na versão 5 ou na versão 8, ou numa lista de registros, caso seja a partir da versão 9, né, que a gente vai adotar um template que com um pouco mais, com um conjunto maior de informações. Então, a gente tem aí um exemplo de um template, né, onde ele gera um ID, um comprimento, enfim. Vários campos aí, várias informações técnicas que, novamente, se a gente não tivesse uma ferramenta para tratamento disso, isso só seria um conjunto de dados totalmente impossível de ser interpretado pelo administrador. Então, é para isso exatamente que existem outras ferramentas de tratamento desse fluxo, né, e para gerar para a gente aí um resultado mais legal. Sorry. Oh. Então, aqui, por exemplo, tem alguns campos, né, que a gente pode checar lá, né, fazer um checkbox lá para determinar o que a gente quer coletar. Então, se você quiser ser do menos preciso ao máximo preciso aí, com relação às informações, você pode optar aí por várias... Bom. Ele, utilizando o Wireshark aqui, ele capturou um fluxo, né, para demonstrar exatamente o cabeçalho do pacote, né, e a gente consegue ver aqui claramente o tipo de do pacote, né, um pacote do NetFlow, a versão do NetFlow, a quantidade, o registro de horário, a sequência. E aqui em Flow7 é que a gente vai ver, por exemplo, vai ver a leitura de qual template que foi utilizado, né? Já que foi uma versão 9, né? Ele está frisando aí que foram 20 fluxos coletados, né? E como é uma versão 9, né, a gente está vendo ali, foi utilizado um template, né? Em cima desse template existem vários fluxos que foram coletados por esse template, no total aí de 20 fluxos. Aí ele coletou aí, selecionou um desses fluxos, né? Abriu esse fluxo e aí a gente novamente vê o conjunto de dados que foram gerados baseados naquele template lá da versão 9 que foi selecionado para esse tipo de fluxo. A gente vê aqui, por exemplo, IP de origem, destino, tipo de protocolo, TOS, né? Porta de origem, destino, enfim. Diversas informações relacionadas exatamente ao que foi solicitado a partir daquele template. Bom, o NetFlow é uma tecnologia proprietária Cisco, né? E então que surge aí o IPFix, né? Que é um protocolo IETF baseado nas RFCs 5101 e 5102, né? Então é um padrão aí agora que não é mais
simplesmente só da Cisco, né? Tem um outro nome, mas basicamente faz a mesma coisa, tá? Bom, MikroTik suporta o IPFix a partir da versão 6.36, ok? E quem quiser saber mais sobre o IPFix, está lá na Wikipedia também, informações referentes a esse novo NetFlow, né? Bom, então, frisando aí uma vez mais, né, que o Traffic Flow vai exportar quase tudo, ok? Quase tudo, exceto o conteúdo efetivo do tráfego. Então, frisando mais uma vez aí que a gente não está fazendo nenhum tipo de quebra de privacidade, né? São só informações estatísticas, né, para geração de relatório, tá? A questão de conteúdo de tráfego, ele não é capturado. Bom, vamos partir então para a parte de configuração do router. Então, a gente tem aí esse menu IP Traffic Flow, né? A gente primeiramente tem que habilitar, logicamente, o recurso, ok? Informar aí as interfaces que podem efetuar esse tipo de escuta. E aqui em Targets, a gente vai abrir para ser um pouco mais específico, né? Então, a gente pode determinar aí IP de origem, destino, porta, o tipo de template que você vai usar, versão do Traffic Flow que você vai querer usar, a porta de escuta, né, do server, que é a padrão essa daí, mas a gente pode alterar. E aí no status a gente consegue visualizar. You have to set up the cache entries for millions, and the active flow should be less than the limit you set. Tá. Aí ele está frisando que o tamanho do cache, né, você vai limitar ali, por exemplo, a 4 milhões, né? E normalmente esse valor deve ficar aproximadamente, deve ser respeitado até esse limite aí. E aqui o IPFix, né, onde Backward. If you choose IPFix version IPFix, okay, you can go to the IPFix tab. Okay. Okay. Estou falando para ele falar que depois eu traduzo, né? If you want to use IPFix, you have to select, into template, into the targets, the version IPFix into the drop-down menu, and then you can set up the template refresh, and into the IPFix tab that is here, you can set up, you can select all the things that you want to be exported into the flows. Então ele está dizendo que, além das versões 1, 5, 8 e 9, que a gente pode escolher lá do Traffic Flow, a gente pode também escolher a versão IPFix, e aí para isso, quando a gente opta pela versão IPFix, a gente vai ter aí acesso a essa aba que previamente não vai estar disponível para você, mas você selecionando lá a versão IPFix, você vai ter aí todas essas opções, né, de informações para capturar. E aí vem a questão. A gente viu que naquele gráfico um pouco anterior, né, que a gente tinha o fluxo da rede local passando pelo router, desce para o coletor, e tanto o fluxo também que vem da internet, passa pelo router, desce para o coletor, né? Então aí vem a questão. Se esse coletor tiver externo, né, por exemplo, isso aí é uma preocupação para você com relação à quantidade de banda consumida. Então, a gente está falando aqui que não existe uma fórmula matemática, nem um modelo matemático correto para se calcular esse consumo de banda gerado pelo coletor, né? Mas ele vai demonstrar aqui um exemplo de uma leitura ao vivo, né, desse tráfego, e vai mostrar para a gente que isso aí é irrisório, tá? Isso aí não deve preocupar o administrador. Então, aqui tem um exemplo de 300 MB de tráfego numa interface, né, 340 total agregado, e cerca aí de, enfim, 89 mil conexões, e simplesmente 1 mega de tráfego. Então, em termos de percentual, né, isso aí é abaixo de 1% do consumo gerado. Então, abaixo de 1% do consumo lido é gerado de tráfego para enviar esse relatório. Então, é irrisório. Usually it's 0.5% of the traffic. Está dizendo que em média aí é cerca de 0,5% do tráfego, tá? E também a gente tem que lembrar que são conexões UDP, né? Então, relacionado também à questão de consumo de CPU, isso aí também é irrisório. Então, consumo de CPU extremamente baixo, consumo de banda passante também praticamente abaixo de 1%, né? Bom, então vamos falar agora do coletor, né, NetFlow, e o analisador, né, que às vezes pode ser também a mesma ferramenta. Bom, então o coletor ele vai
coletar essas informações de fluxo de um determinado router e o analisador vai tornar elas legíveis. Simples assim, né? E a maioria dos coletores também são analisadores, tá? Não são todos, mas às vezes você precisa trabalhar com mais de uma ferramenta simultaneamente, mas a maioria dos coletores são analisadores. E aí vem, qual escolher, né? Uma solução open source ou uma solução fechada, né? Windows ou Linux? Solução em cloud ou dentro do seu próprio data center? Uma solução paga ou gratuita? É exatamente por aí, tá? Existe muita opção aí no mercado, ok? Então, a sugestão é que você teste, né, uns ou outros aí, né? Principalmente a maioria tem aí versões gratuitas para você testar por um período de tempo, pelo menos, para depois você decidir aí qual ferramenta você se adequou mais, né? Você gostou mais aí ou que atendeu melhor a tua necessidade. Bom, ele está frisando aqui claramente que a gente vai demonstrar uma ferramenta agora, porém ele não é representante de vendas dessa ferramenta e, portanto, se vocês gostaram e quiserem adquirir a ferramenta, vocês têm que entrar em contato direto com o fornecedor, ok? Bom, então nesse exemplo aqui, ele vai demonstrar o uso do Talaya, que é uma ferramenta aí que te dá 14 dias de teste gratuito, ok? E uma das que ele gostou mais, que se afeiçoou mais, então, essa que a gente vai demonstrar aqui. This is cloud-based, so just for start and to see how NetFlow works, you don't need hardware or nothing else. Just enable your router, create an account, and you can start to see how work without any hardware or software. Ele está falando que como é uma solução baseada em uma solução em nuvem, né? Então, para você sair do zero aí não custa muita coisa. É gratuito, está na nuvem, você não precisa instalar hardware, você não precisa saber configurar Linux, compilar nenhum tipo de programa, criar um servidor web, nada. É uma solução pronta, você vai lá, faz um simples cadastro, né? Preenche, logicamente, as informações básicas que você precisa, que a ferramenta precisa para coletar os teus dados, e daí depois, beleza. Se você quiser seguir adiante, você pode entrar em contato lá com o fornecedor. This is the most interesting part of this presentation. So what I can see through a NetFlow Analyzer. Então, aí ele está falando aí que agora a parte mais importante, né, claro. O que é possível a gente ver, né? Eu creio que daqui a pouco vocês devem estar pulando aí da mesa, da cadeira aí, né? Já ansioso para saber o que a gente pode ver, né? E bastante coisa, tá? Então, monitoramento de consumo de banda. Aqui está frisando que são alguns exemplos só, tá? As possibilidades são infinitas aí, são bem superiores. Então, monitoramento de consumo de banda, né, de diversas formas, inclusive, tá, por host, por interface, por grupo, aplicações utilizadas, né, que tipo de aplicações estão sendo utilizadas, grupamento também, identificação de domínios visitados, principais consumidores, né, origem, destino, tráfego por geolocalização, né, de onde é que está vindo esse tráfego, de onde é que ele está sendo gerado, e detecção de ataques. Bom, e desde o router OS 6.33, também o fluxo do FastPath, né? O FastPath é aquele fluxo que dá um bypass no firewall, né? E antigamente também não dava para ser analisado, então, a partir da versão 6.33, a MikroTik já introduziu isso aí e a gente não está perdendo mais nada. Bom, então aqui está a ferramenta em uso, né? Então a gente consegue. So the application is web-based. It's work in drill mode, so you can click the menus or click on the graphs. You can open, exploding the windows, watching inside. You have to select first the time period that you need, starting and ending date. Then you can query all this traffic that you need. Then you can select the exact time that you want to see, and here you can watch the things. Então ele está dizendo que a primeira tela aqui do sistema, né, é baseada em web, então também é super amigável. Tem uma barra lateral onde você pode selecionar diversas opções. E a gente tem aqui os gráficos, né, em pizza. Temos o gráfico de utilização aqui. E aqui embaixo você tem inclusive a possibilidade de selecionar o período, né, que você quer visualizar. Então é como se fosse uma máquina do tempo ali, né? Você quer voltar ali para ver o que ocorreu naquele determinado dia, naquela determinada hora. Então você pode rolar esse seletor, né, para frente e para trás para verificar o que aconteceu no passado, por exemplo. Total traffic of this selection,
and here the percent of main application that are using. For example, www is 70%. Então, aqui nesse exemplo, né, o que foi selecionado para visualização de tráfego, então a gente tem aí, por exemplo, o tráfego encriptado, o tráfego web, o tráfego total centralizado, né, e as cores individuais aí relacionadas ao serviço. Click here. Você pode clicar ali exatamente para abrir a leitura agora específica daquele tráfego. Antes a gente viu... It's only www. Okay. A gente pode ver de acordo com as cores várias ondas, né? Então a gente tem isso aí todo agregado num gráfico só, mas se você selecionar ali somente o www, por exemplo, aí ele te dá isso aí isolado do tráfego misturado. Então, a gente consegue ver aí. Only www, so Google, Facebook, Akamai, and so on. Então agora a gente tem uma informação mais detalhada somente do tráfego www, né? E agora a gente tem um pouco mais, uma riqueza maior de detalhes, né? Por exemplo, quanto é que foi para o Google, Facebook, Akamai. And Google is 20% in this example, and we will click there. Aí agora a gente vai mais a fundo, né? Então dentro do www ele está destacando que o fluxo para o google.com foi de 20%, e aí a gente ainda pode selecionar agora a leitura mais específica do tráfego para o Google. Então, is 38 megabits. Então está especificando ali exatamente do meu tráfego total de 279 megas, foram aproximadamente 39 megas para o Google. And you can you can make a query with main application and sub-application. If you want to check the traffic web, for example, to Spotify or Netflix or a lot of things, Flash and so on, QuickTime, Livestream, Adobe, Apple iTunes. Bom, então, lá no menu a gente pode selecionar diversas opções, né? Por exemplo, DNS, ou nesse caso específico do www, e aí dentro do www a gente vê que tem uma seleção por cores, né? Onde a gente pode selecionar especificamente um relatório relacionado ao Google, ao Apple iTunes, por exemplo, enfim. A gente tem aí tudo que foi capturado vai estar listado com uma cor diferente. This is an example of video stream. I select all video stream services and I can see how many megabits per second I had. Aqui tem um exemplo, por exemplo, de streamings, né, de vídeo, bem mais detalhado aí também, né, de acordo com o protocolo ali utilizado, o formato utilizado, e separado também por cores, e embaixo a gente vê aí, consegue mensurar o tráfego que foi gerado por esse tipo de serviço. Or you encrypted and tunnels, you can see how many VPN of Tor, Teredo, SSTP, SSL, SSH, PPP, PPTP, LTTP, and so on. Também dá para gerar estatísticas aí relacionadas a túneis, né, VPNs ou conexões encriptadas, novamente aí separado, enfim, por cores, né? Então a gente tem aí, por exemplo, o seu tráfego de SSH, do Teredo, SSTP, enfim, você tem uma ideia, inclusive, de quantos, né, ou quais são os tipos de túneis VPNs que estão sendo gerados a partir da sua rede lá que está sendo analisada. This is, for example, peer-to-peer. It's peer-to-peer. Aqui tem um exemplo de P2P, né, tráfego P2P. It's near 40 megabits. Aproximadamente aí 40 megabits, né, dando uns picos um pouco ali mais acima de 40. E, enfim, aí a quantidade, summary. né? It's a summary of the things. Um sumário aí, né, mais ou menos, de que dá para você selecionar, né? E de informações, né, para você ler. So with a good analyzer, you can track and watch all the traffics that you can do without such things. Então ele está dizendo que com um bom analisador de tráfego, né, você pode ir mais a fundo nessas informações aí e decidir, né, algumas políticas, né, tomar algumas decisões baseadas exatamente com a riqueza de informações que você está tendo. E mais. Second page. Página 2. Né? Então, realmente é absurdo. Assim, a riqueza de detalhes é monstruosa. Né? E um pouquinho mais. Oh my God. And this is just amount of traffic of TCP and UDP about the protocol. You can make a query about protocol
we was just watching application. Now is per protocol, TCP and UDP stream. Então, a segunda opção agora é você analisar, né, a partir de protocolos. Então, a gente também tem essa aba ali separada, que dá para você visualizar o tráfego baseado agora em protocolos somente. E aí, mais gráfico. Yes, this is the graph. And here the top addresses for download, upload, the classes. Então, aqui a gente tem os recordistas, por exemplo, né? Ali no... Aqui nessa terceira aba, a gente consegue ver os tops, né? Por exemplo, os IPs mais acessados, origem, destino, download, upload, né? Go forward. Okay, this autonomous, this is the DS. Então, está aqui também, vocês podem ver que isso não foi um problema para essa ferramenta, né? Para a Atalaia descobrir, por exemplo, os campeões de acesso, né? Baseado no SN. Então, mesmo que o MikroTik não colete essas informações, ele consegue resolver, né? Baseado no IP. Então, ele resolve e gera as estatísticas para a gente baseado, por exemplo, no sistema autônomo. Então, a gente também tem uma tabela aí de tops, né? Para os ASNs. A geolocalização, né, do tráfego, então de onde é que o tráfego está sendo gerado, para onde que está indo. Os pontos, os hotspots aí, né, os pontos de principal geração de tráfego. E aí mais detalhado, né, com um zoom e quando você clica lá, você vê exatamente o total de tráfego gerado a partir daquele ponto lá. Google and Facebook House. Ele está dizendo que aí é basicamente onde está hospedado Google e Facebook. So, True Mountain View, 48 megabits. 48 megas por segundo de tráfego aí. Bom, é possível também você gerar relatórios, tá? Visualizar e exportar esses fluxos armazenados para utilização própria sua, tá? Então a ferramenta permite que você exporte esses relatórios. Tem como a gente deixar para o final para fazer o geral de perguntas? Valeu. This is last part, the anomalies. So, like other software that Maya, the previous presenter, showed you, also this software can detect some kind of attacks, and you can be notified about that. So, about which protocol, autonomous system, the traffic, the packets, time, start and end, source address and port. Então, ele está detalhando aqui exatamente um exemplo de um relatório gerado, né, que foi, por exemplo, utilizado aí, demonstrado aí pelo Maia na apresentação anterior para detecção de ataque. Então, por exemplo, você pode fazer uma análise mais específica, né, determinando origem, destino, protocolo, porta, né, para ter um detalhamento, por exemplo, de um ataque. This is the traffic of the anomalies. It's about 300 kilobits per second. Ele está dizendo aí mais ou menos dentro do que você tratou aí na categoria de anomalias, né? Quanto foi de tráfego gerado aí? Tá aí, tem um gráfico gerado que chegou a bater aproximadamente 300 MB. Bom, então a conclusão aí é que com o Traffic Flow, né, e o NetFlow Analyzer, você pode saber exatamente o que está acontecendo na sua rede, né? Então, você tem agora mais clareza de detalhes e, logicamente, que com essa visão privilegiada, você pode planejar melhor as coisas, né? E, logicamente, prever as coisas com mais clareza para a sua rede. E ele espera que tenha dado uma boa contribuição para todos e que vocês implementem, né, essas ideias o quanto antes. Beleza? Obrigado. Obrigado. Bom, perguntas? Eu já sei que a pessoa ali tem, né? For us. Okay. Tell him to. Tem como você entregar ali para ele? Pra gente responder? Obrigado. Boa tarde, meu nome é Marcos. Eu gostaria de saber a respeito dessa ferramenta e até mesmo com relação ao Traffic Flow,
se ele já está preparado para capturar pacotes para IPv6. He wants to know if the traffic flow is IPv6? ready for IPv6. Yeah, yes. Yes, of course. Desculpa. Em ambos os lados, tanto no MikroTik quanto no lado da ferramenta? He wants to know if the MikroTik is ready to send the traffic and the traffic flow analyzer is ready to read it. No, I don't understand. The MikroTik is ready to send the traffic, Yes. and the Statistics. Talaya, Statistics. and Talaya is ready Any to read software. it. Yes, of course, it's ready. Ready to use. Just enable and that's it. A gente usou o Traffic Flow da MikroTik com o intuito de justamente coletar o tráfego que a gente tinha para o SN da Google e ficamos, no momento, frustrados porque não trazia essa informação. E aí, com esse software que ele demonstrou, por exemplo, nós vimos que gera esse gráfico. Pelo que entendi, é uma implementação do software que vai provavelmente basear com os IPs de destino e trazer essa informação. Quanto isso é confiável? O que esse software vai me trazer, visto que a informação não veio carregada já no flow ali do AS de destino, qual a confiabilidade, por exemplo, gerou lá tantos por cento de tráfego para o Google? Eu posso confiar nisso? He's asking if he has problem to figure out how much bandwidth he has to Google or for Netflix, and he saw With a software like this one, you can. Yeah, he saw that it's possible because the Talaya, The analyzer. yeah, the analyzer Yes. can solve the problem. So Yes. he wants to know how trustable the information is because he wants to use this to show Netflix. You have to believe to the software, to any software he chooses. Ele falou que isso aí é uma política da própria Netflix ou da própria Google de acreditar ou não em algumas ferramentas. Então, ele diz que a informação ela é bem confiável, né, mas que a decisão de aceitar aquela informação não vai partir do próprio gerador lá do CDN. Então, mas ele diz que a informação é bem confiável, é baseado no que foi extraído, então a ferramenta também não tem nenhum tipo de interesse em forjar uma estatística errada que não é nem para ela, né? Então, mas acho que a maior vantagem é exatamente essa facilidade de gerar para a gente esse resultado, né? Oi, bom dia. Eu verifiquei ali que vocês exportaram o flow de all interfaces. Então, eu queria saber, nesse caso, para gerar um gráfico bem detalhado, como foi gerado nos exemplos, se eu deveria marcar só as interfaces upstreams ou só, quem sabe, das interfaces que eu levo para os clientes finais ali, o que vai para dentro da rede, no caso, para o backhaul. Olha, vai depender do que você está querendo analisar, né? Então, eu acho que quanto maior for a riqueza de detalhes que você puder fazer, já que a gente não tem nenhum tipo de problema com armazenamento, né, e principalmente com gasto de CPU ou de gasto de banda, aí fica a seu critério, né? Mas, logicamente, a gente viu ali que você tem a capacidade de selecionar interfaces, enfim, analisar somente um determinado IP de origem e destino. Então, acho que é mais um critério seu. Eu vejo que, pelo ponto de vista de consumo de recurso, isso é irrisório, né? E, enfim, não sei se... É mais fácil só verificar os upstreams? Para analisar só o gráfico que está vindo externamente, fica melhor o gráfico ser baseado nas interfaces que vem do trânsito? Ah, tá. Não. Entendeu? Tipo, no caso, igual foi Google, Facebook, esse tipo de gráfico, que tu vai conseguir identificar qual é o AS, no caso, ou o que está te entregando. Como isso é uma função da ferramenta de análise do tráfego, e você não tem que se preocupar com isso, porque se você quiser filtrar somente um tráfego de download, um tráfego de upload, a ferramenta vai estar pronta ali, é só você selecionar o que você quer visualizar, né? Eu acho que é muito melhor você ter a opção de selecionar alguma coisa do que você deixar de analisar alguma coisa e depois dizer, putz, e agora? Eu não tenho como voltar no tempo, né? Então, como você pode filtrar lá download, upload, Google, o que, cliente seu, rede tal, eu acho melhor, eu acho que é bem mais vantajoso a gente ter uma coleta de grupo e aí depois a gente decidir o que vai ver, né? Então, a ferramenta
dá esse tratamento para a gente, ela dá essa possibilidade de a gente tratar o que a gente quer ver, então eu acho que é bem válida a coleta integral do tráfego. Beleza? Good. Lá atrás. Mais alguém? One more. No, it's there. Oh. Boa tarde. Referente ao traffic flow do MikroTik, qual que é a influência de aumentar naquele campo cache entries, o valor que está lá? Normalmente a gente começa com 256 KB, acho que vai até 4 ou 6 megas. Qual que é a influência nisso no coletador? Ele processa só depois de coletar X bytes de processamento de dados e depois envia para o servidor ou indiferente? So I will say in English, and he will translate for me. So the point is that NetFlow will export Fluxus when finished. So there are Fluxus finish and Fluxus running. So he should set up a cache amount that will be available in memory to gather Fluxus and then export when ready. You have to set up according to the RAM of your router, of course. The bigger is better every time. And according to the traffic that you have, you can see in real time active Fluxus that I show you into the slide. Active Fluxus. Sorry. Here. Sorry. Yes, active flows. You can see in real time in the status tab the active flows. So I have 43,000 only Fluxus and 4 million, it's enough. Ok, thanks. Entendeu? Entendi. Tem que trazer para o pessoal, perdão. Não, então, ele falou que, logicamente, você tem que primeiramente armazenar esses fluxos em memória para posteriormente você enviar isso para o analisador. Então, isso vai tomar um tempo, e isso vai depender também, muitas vezes, do comportamento da sua rede, né? Então, ele sugere, logicamente, que você, primeiramente, preste atenção no consumo de memória RAM do seu equipamento, porque isso afeta o consumo de memória RAM. E segundo, que você tente manter aqueles valores ali de conexões ativas, né, abaixo do limite de que você colocou lá de memória, para você não começar a perder muita coisa. Então, logicamente, vai depender do seu hardware e do que você está aí disposto a perder, por exemplo. Então, a ideia é que você tente manter sempre o valor de cache suficiente para não causar um número de conexões mais acima do que você está conseguindo cachear ali e perder algum dado. Tá? E como a agenda está um pouco aqui atrasada já, né, tá todo mundo aqui um pouquinho com a apresentação atrasada, a gente vai ficar ali fora. Tá? Se vocês tiverem mais dúvidas aí, mais pontos a levantar, a gente está ali fora, a gente pode continuar o diálogo. Beleza? Obrigado. Obrigado, pessoal.